Novamente, boa noite. Graças a Deus, poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, louvando o nome do nosso Deus, que é digno de ser louvado e adorado. E nesse dia que é comemorado em todo o Brasil, pelo menos o Dia dos Pais, o pastor Elton me pediu para vir pregar, eu nem sabia que era o Dia dos Pais, mas ele também disse que podia pregar qualquer sermão, Qualquer sermão da Palavra de Deus estava bom, Mas é um privilégio poder estar aqui com os irmãos, adorando o nosso Deus. E vamos abrir nossa Bíblia para o Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Quando a gente vai pregar numa igreja que a gente não tem costume de pregar, geralmente a gente fica pensando, o que é que eu devo pregar, E quando você está pregando numa igreja, você sabe as necessidades gerais da igreja, e quando você prega expositivamente, você já sabe qual é a próxima mensagem na próxima semana. A gente sempre ora que Deus dê a mensagem que venha de encontro à necessidade de cada irmão, de cada pessoa, Mas sempre gosto de pregar em desafios. Igreja que eu não tenho costume de pregar, desafiando, uma mensagem em desafio. Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38, que é o versículo, é o texto paralelo, aquele que foi lido aqui durante a direção dos cânticos. Nós vamos meditar sobre esse tema, a questão do desafio de seguirmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, O desafio de seguir a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38, diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos tua bondade e misericórdia, tua graça em nossas vidas. Muito obrigado por nos trazer até aqui nesta noite. Muito obrigado a cada um que chegou. Agradecemos pelo tempo de cânticos. Oramos também pelo pastor Wellington e sua família. Que o Senhor esteja abençoando o culto aqui, continuação, e também o culto em cada igreja nossa, em cada igreja do Senhor, neste momento. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos e te pedimos. Amém. Então, o desafio de seguirmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. O Antigo Testamento, ele nos ensina muitas coisas importantes. Dos livros mais antigos da Bíblia, aprendemos quem é Deus, quem somos nós e como o pecado nos separa do Criador. O Velho Testamento, ele preparou o caminho para a vinda do Messias. Nestes livros, percebemos bem o problema do pecado e a incapacidade do homem de resolvê-lo. Ao mesmo tempo, várias profecias ali do Velho Testamento falaram do ungido que viria para salvar e reinar sobre os homens. Mas é necessário chegar ao Novo Testamento para realmente conhecer o Salvador e para entender como servir ao Senhor a cada dia. Precisamos chegar no Novo Testamento para entender sobre esse Salvador e como devemos segui-lo. Vamos considerar melhor o nosso relacionamento com Jesus nestes dois aspectos de Salvador e Senhor. Jesus Cristo, ele é apresentado como o único Salvador. Na nossa sociedade, a mensagem da cruz tem se tornado cada vez menos aceitável.
Para muitos, a fé exclusiva em Jesus não é politicamente correto, né? Não é politicamente correto dizer que a fé verdadeira, somente real e salvadora, é somente em Jesus, para muitos, né? O ecumenismo domina o pensamento de um povo que tolera tudo, menos a verdade, né? Mas a Bíblia não deixa margem neste ponto. Ela diz claramente: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A Bíblia não deixa nenhuma margem para outro meio de salvação. A Bíblia não deixa margem para nenhum outro caminho para se chegar a um relacionamento com Deus e viver com Deus eternamente fora de Jesus Cristo. Não são as religiões que conduzem a Deus, mas somente o Senhor Jesus Cristo, que é uma pessoa, né? Não são as religiões, não é a igreja bíblica, ou igreja A, ou igreja B, ou aquele movimento ali, ou aquele outro, não, mas é uma pessoa, que chama-se o Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 6, o próprio Jesus Cristo disse que ele era o caminho, né? Que ele era o caminho. Então ali ele não dá nem uma opção além dele, né? Ele não disse que ele era um caminho, mas ele disse que ele era o caminho, né? Em outros textos ele vai dizer que ele é a porta, né? E que ele é, também lá em João 8,12, que ele é a luz do mundo, né? Então, fora dele não existe uma iluminação, não existe uma direção para Deus, fora de Jesus Cristo. A Bíblia o apresenta como o único Salvador, né? O único Salvador, né? Não sei qual é a sua condição hoje à noite aqui, em quem você tem crido, como você tem crido, né? Mas a Bíblia diz que só em Jesus Cristo você pode encontrar a salvação, porque Ele é o único Salvador. Se você tem procurado salvação em religião, se você tem procurado salvação em outros meios, a não ser na pessoa de Jesus, você tem procurado no lugar errado. Se você está hoje à noite aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ainda não sabia dessa verdade, essa é a verdade apresentada pela Bíblia, que Jesus é o único Salvador. E nós temos que segui-lo desta forma, como o único Salvador. Por isso, surge o desafio de seguir a Jesus Cristo, né? Porque o mundo sem conhecimento da verdade, ele propaga toda religião como boa e um caminho para Deus. O mundo sem conhecimento da verdade, ele pensa que toda religião é boa e todos esses caminhos, de alguma forma, estão conduzindo a Deus. O mundo propaga que é importante ter fé, sem se preocupar com o objeto da fé. E esse é um ensinamento totalmente falso, não é? Se nós estamos com a fé na pessoa errada, no ser errado, a nossa fé é inválida, ela não tem nenhum valor. Ela pode até nos ajudar de alguma forma, no sentido físico, na vida, no dia a dia, mas no sentido espiritual e eterno, ela não tem nenhum valor. Porque somente Jesus Cristo é qualificado, e somente Jesus Cristo é o Salvador, e somente a fé nele é que conduz o homem à presença de Deus. Fora dele não há salvação, né? E o Novo Testamento deixa isso bem claro, que fora de Jesus não há esperança para a humanidade. Lá em Atos capítulo 4 e versículo 12, o apóstolo Pedro, ele deixa bem claro, não é? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É bem claro esse versículo, não é? Para nós que, graças a Deus, temos a iluminação do Espírito Santo, já foi aberto a nossa mente, o nosso coração para esse entendimento. É tão claro esse versículo, quando Pedro diz que não há salvação em nenhum outro, porque Deus não deixou outro caminho, Deus não deixou outra maneira de salvação, né? Mas para o mundo perdido, para o mundo sem a iluminação do Espírito Santo, eles não conseguem entender isso, e ainda muitos correm com sinceridade, correm
atrás de outros caminhos para Deus, quando na verdade a Bíblia diz: só Jesus é o caminho, só Jesus é a salvação. Não é? Então, isso torna para nós um desafio como cristão, termos que lutar contra o mundo, pregando esse desafio que salvação somente em Jesus Cristo. Esse é o nosso primeiro desafio, é propagar essa verdade, é levar essa verdade ao conhecimento das pessoas, é levar esse evangelho, essa boa nova ao conhecimento do mundo. O mundo não conhece essa verdade, eles pensam que o importante é ter fé, seja lá no que for. Se você tem fé, isso já está bom demais. Mas não é assim. A Bíblia diz: se a fé está, direciona pelo menos, se a fé está colocada na pessoa errada, a sua fé não tem valor algum, pelo menos valor eterno. Então esse é um desafio para nós como crentes, ter Jesus Cristo como o nosso único Salvador e proclamar Cristo como nosso único e suficiente resgatador. Nós temos que proclamar essa verdade. Nós, como crentes em Jesus Cristo, nós que já fomos beneficiados pela verdade do Evangelho, nós devemos ter essa coragem, de levar essa mensagem às pessoas. Cada vez mais parece que o mundo fecha as suas portas para essa verdade. Cada vez mais as pessoas se fecham para a verdade do Evangelho. Mas nós, que representamos Cristo, que somos os ministros dele nesse mundo, que somos os seus embaixadores, não podemos nos calar, não podemos deixar que o mundo nos engula com suas mensagens falsas, com suas mensagens heréticas, de que há outra maneira de viver melhor, ou de ter um relacionamento com Deus, a não ser por Jesus Cristo. Nós não podemos aceitar ou nos calar diante dessas mensagens falsas que o mundo tende a propagar. Temos que levar esse desafio adiante, levar isso como um desafio meu e seu diante dessa sociedade. Cada dia nós estamos envolvidos com pessoas incrédulas, pessoas que não conhecem o Evangelho. E às vezes, porque nós já conhecemos, temos tanta familiaridade com o Evangelho, nós achamos que todas as pessoas aí na rua já leem a Bíblia, já conhecem a Bíblia de alguma forma, já conhecem Jesus de alguma forma. Mas quando você vai conversar diretamente com as pessoas, você encontra pessoas que não sabem a história de Jesus. Mesmo aqui no país que se diz católico, as pessoas não sabem a história de Jesus. Eu estava fazendo uma leitura com um senhor de idade, lá no Parazinho, e ele não sabia que Jesus era filho adotivo de José. Ele não sabia. Ele pensava que José era realmente o filho físico de José. Ele não sabia uma verdade tão simples, que nós conhecemos tão bem, e que, porque pelo fato do nosso contexto católico, a gente pensa que todo mundo conhece essa mensagem do Evangelho, essa mensagem simples do Evangelho. Mas ele não sabia. Ele se espantou, ele ficou com os olhos arregalados quando eu disse que José era apenas pai adotivo de Jesus, ele não era pai fisicamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque pelo fato da nossa familiaridade com as verdades de Deus, da palavra de Deus, a gente pode chegar ao ponto de achar que as pessoas ao nosso redor também sabem dessas verdades. Mas nós temos que continuar pregando a Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, como o único meio de um homem aproximar-se de Deus e ser aceito por Ele. Nós temos que continuar pregando essa verdade. Para o mundo, se torna cada vez mais ridículo, inapropriado. Cada vez mais ridículo e inapropriado esse negócio de pregar a exclusividade em Jesus, de querer converter as pessoas para o cristianismo. Isso vai se tornando cada vez mais ridículo para o mundo. Nós vamos ser vistos cada vez mais como pessoas estranhas, pessoas totalmente fora do comum, e graças a Deus, se as pessoas nos verem assim, graças a Deus se as pessoas nos veem como pessoas fora do comum, fora do contexto atual, fora do que o mundo está vivendo, nós devemos continuar pregando a mesma verdade. Jesus é o único Salvador, e sem Ele não há salvação. Essa é a verdade que nós recebemos, essa é a verdade que nós fomos inteirados, essa é a verdade que nós recebemos dos nossos pais na fé, daqueles que trouxeram o Evangelho até nós.
Essa é a verdade que nós devemos continuar pregando. Jesus é o único Salvador. Não é? Jesus é o único Salvador. Esse é o primeiro desafio. Né? O segundo, em consequência desse, é o desafio de seguir a Jesus como esse Salvador e Senhor. Esse é o segundo desafio para nós, como crentes. Quando você vai realmente olhar para as Escrituras e seguir a Jesus como apresentado na Bíblia, a coisa é muito diferente do que o mundo pensa e de muitos, e até muitos evangélicos pensam. Não é? A coisa é bem diferente quando você olha para a Bíblia. Né? Jesus aqui, no Evangelho de Marcos, ele apresentou 3 elementos fundamentais do discipulado. Isso tem que acontecer com o verdadeiro discípulo de Jesus. Isso tem que acontecer com o verdadeiro crente em Jesus Cristo. Lá em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34, Jesus apresenta ali 3 elementos fundamentais do discipulado. Ele diz que o texto diz que ele convocou a multidão e também os seus discípulos e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então ele diz que 3 coisas têm que acontecer para alguém realmente se tornar um seguidor dele: negar a si mesmo, negar a si mesmo, e isso é uma coisa muito difícil ou até impossível se nós vamos à luz da nossa força, negar a nossa própria natureza, o nosso próprio ser, os nossos próprios desejos. Mas Jesus Cristo diz que para seguirmos a Ele, nós temos que fazer isso, negar o nosso eu. Mas o mundo, ele diz assim: seja realizado, agrade a si mesmo, faça o que você tem vontade de fazer, se isso lhe faz bem, faça, não importa nada mais, ou alguém, ou qualquer outra pessoa, importa que você esteja se sentindo bem. Essa é a ideologia do mundo. E não só no mundo lá fora, mas também no movimento evangélico, tem entrado muito dessa ideia de o crente agradar a si mesmo. Um dos nossos exemplos, ou um dos exemplos que nós podemos ver claramente, são as músicas hoje denominadas evangélicas, ou músicas gospels, ou música cristã, seja como for dito, mas a grande maioria das músicas que estão sendo produzidas hoje, ela tem como objetivo agradar as pessoas, agradar os ouvidos das pessoas, o gosto das pessoas, e não tem como objetivo o louvor e a glória de Deus, primariamente. Tem mais como objetivo agradar os ouvintes. Por quê? Porque a maioria dos cantores gospels ou dos grupos evangélicos, o objetivo deles é mercado, é vender. E música, como música do cantor cristão, música do nosso cenário, livro de coros, isso não está mais agradando as pessoas. Não está mais agradando as pessoas, até mesmo pessoas denominadas evangélicas. Então eles criam música com o objetivo de agradar as pessoas, e com isso quebra ou tira da música a boa letra, aquilo que confronta o pecado, aquilo que confronta o mau caráter, aquilo que confronta uma vida desordenada, aquilo que confronta o que é antibíblico. Geralmente nas músicas não tem mais, as músicas de hoje, que são produzidas hoje, da atualidade, não tem mais esse objetivo de confrontar o caráter dos cristãos. Você abre um cantor cristão, você vê que a música tem esse objetivo de levar o homem a confrontar a santidade de Deus e colocar-se diante dele como um pecador miserável que necessita desse Deus santo, desse Deus misericordioso para lhe levantar, para lhe levar, para lhe conduzir a cada momento. Mas Jesus Cristo diz que quem quer ser discípulo dele precisa negar a si mesmo. Precisa negar os seus desejos, as suas próprias vontades, o seu próprio querer, o seu eu, para andar com Jesus Cristo. A segunda coisa que ele diz, precisa tomar
a sua cruz. Tomar a sua cruz. E a cruz, no contexto de Jesus lá, sempre estava ligada ao contexto de sofrimento, de dificuldades, de luta, de vergonha. A cruz estava ligada a isso, ali nos dias de Jesus. Hoje ela é símbolo do cristianismo, porque o nosso Salvador morreu na cruz, mas no dia de Jesus a cruz estava simbolizando dificuldade, luta, precisava de perseverança. O crente, a pessoa que quisesse seguir Jesus, tinha que estar disposto a sofrer, tinha que estar disposto a sofrer. Isso é uma coisa difícil para nós, Isso é uma coisa difícil para nós. Claro que Jesus não está dizendo busque o sofrimento, de jeito nenhum. Não é essa a mensagem de Jesus. Ele não está dizendo busque o sofrimento, corra atrás do sofrimento, de forma nenhuma. Mas ele diz, pelo fato de você ser meu discípulo, se você negar a si mesmo e querer andar comigo, você vai ter que levar uma cruz. Porque vai vir o sofrimento, vai vir as perseguições, vai vir as dificuldades. Jesus sabia disso bem claro, ele já passara por isso, estava passando e ia passar ainda mais. E os seus discípulos, ele sabia que eles iriam também enfrentar essa dificuldade. Por isso que lá em João 14, ele vai dizer para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus sabia que a cruz ia ser tão pesada, que ele tinha que encorajá-los com promessas do futuro. Ele sabia que as dificuldades seriam tão grandes para aqueles discípulos e para seus discípulos que realmente negassem a si mesmo e tomassem a cruz, que ele tinha que firmá-los em bases seguras para que eles não desistissem da caminhada. E nós conhecemos a história da continuação da igreja após Jesus Cristo, como foi pesada e difícil aquela cruz que os discípulos tiveram que carregá-la. Hoje nós não carregamos cruz. Nossa cruz é de isopor. E ainda nós somos fracos e frouxos. A cruz que nós carregamos hoje como cristão é de isopor. É muito pouco que nós sofremos por Jesus Cristo, mas a nossa geração é tão fraca que nós ainda estamos achando muito. Nós ainda estamos achando muito. Nós achamos que estamos fazendo muito por Jesus. Cada um de nós. Olhe para si mesmo. Talvez você ache que você está fazendo muito por Jesus. Será que nós estamos fazendo realmente muito por Jesus? Será que nós estamos fazendo muito pelo valor do que nós fomos perdoados? Será que nós estamos fazendo alguma coisa realmente, se Deus, se formos botar a sério, será que realmente nós estamos fazendo alguma coisa realmente por Cristo, comparando ao valor do que nós recebemos por meio da cruz? Será que realmente nós estamos vivendo realmente o cristianismo que Cristo disse que precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguirmos? Será que realmente nós estamos vivendo para Jesus? Ou nós estamos apenas vivendo iludido com a narrativa que vivemos para Jesus? Será que nós estamos fazendo isso? Ele diz, tome a sua cruz. O mundo diz, fuja do sofrimento. Fuja do sofrimento. Fuja do sofrimento. E nós, muitas vezes estamos no meio evangélico, pelo menos em muitas denominações, fazendo essa mesma coisa. Fuja do sofrimento. Um exemplo disso são as igrejas da prosperidade, oferecendo tudo que as pessoas desejam em nome de Deus, e no fim, tudo isso é pessoas indo para a condenação, mesmo se sentindo bem. Mesmo se sentindo bem. As igrejas, muitos movimentos têm aderido a isso, a esse movimento do mundo de que as pessoas têm que se sentir bem, sempre lá em cima, sempre lá em cima. Então, nós temos que ter cuidado para que as nossas igrejas não cedam a esse desejo do ser humano. Nós não estamos reunidos aqui para as pessoas se sentirem bem.
As igrejas bíblicas não se reúnem para as pessoas se sentirem bem. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Consequentemente, por adorarmos a Deus, nós vamos se sentir bem. Mas nós não podemos mudar a letra das músicas para agradar as pessoas. Nós não podemos mudar a pregação da palavra para que as pessoas se sintam bem. Nós não podemos deixar de falar as verdades do pecado e do mal que está intrínseco no ser humano para que as pessoas se sintam bem. Nós não podemos deixar de fazer isso, porque senão nos tornamos apenas uma igreja evangélica sem realmente andar no evangelho. Precisamos ter cuidado, precisamos continuar com a mesma mensagem. Cristo é o único Salvador e Senhor do verdadeiro crente. Ele é aquele que conduz a nossa vida. Jesus disse que é melhor você ir para o céu faltando um dos seus membros do que estando tudo bem e ir para o inferno. Jesus Cristo disse isso, não é? É melhor você ir para o céu faltando uma perna do que você ir para lá e para o inferno estando tudo bem. Claro que o mundo quer receber essa mensagem que lhe bota lá em cima. O mundo quer receber essa mensagem que lhe exalta, que lhe faz sentir nas estrelas. Claro que ele quer. Por isso que o mundo hoje está cheio de coach, porque as pessoas querem essa mensagem que lhe deixe lá em cima, não é? Não querem viver a realidade do Evangelho, a realidade do Evangelho. Mas Jesus disse que é melhor entrar no céu deficiente do que ir para o inferno bem, não é? Claro que ele é uma figura de linguagem que ele estava usando ali, não é? Ninguém vai entrar no céu deficiente, né? Fisicamente falando, não é? Ninguém vai entrar deficiente lá, mas pessoas fazem de tudo para se sentir bem, mas não percebem que estão caminhando para a condenação eterna, mesmo se sentindo bem. E essas igrejas, movimentos evangélicos que não têm responsabilidade com a verdade, dão para eles isso, não é? Dão para eles isso, que essa nunca seja, né, o caminho que nossas igrejas, as igrejas bíblicas, sigam. Que esse nunca seja o nosso caminho, né? E a outra coisa que Jesus Cristo disse é: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos que seguir a Jesus, temos que ir atrás dele, temos que seguir nos seus passos. Ele é o cabeça, né, da igreja, quer dizer que a direção é dele, a direção é dele, a direção não é do pastor, não é dos pastores da igreja, a direção é de Cristo. A direção principal de Cristo. Claro que Cristo usa homens para edificar a sua igreja, usa pessoas para pregar, para ensinar, para se dedicar ao ministério do ensino, e isso é importantíssimo. Graças a Deus que a nossa igreja tem crescido mais e mais nisso, nesse desejo dos homens de Deus, das pessoas que se dedicam à palavra de Deus, crescerem no conhecimento, no entendimento das Escrituras. Isso é o que faz a igreja crescer forte, segura, quando seus líderes são seguros nas Escrituras e andam por ela. Jesus é o cabeça, ele usa homens que se capacitam para isso, mas Jesus sempre é a direção, ele é o cabeça da igreja. Nós temos que seguir ele, não é? Nós temos que seguir ele. Mas o mundo diz: siga o caminho que você acha melhor. Siga o caminho que você acha melhor, não é? Se você quer ir por ele, vá por ele, não é? Se você deseja esse caminho, então continue nele. Mas a Bíblia diz, lá em Provérbios 16 e 25, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Pode ser bom, pode ser nessa terra, né? Pode ser legal, pode ser até parecido, que tem mais felicidade do que os cristãos, pode parecer, mas o fim deles é caminho do inferno, é caminho de morte. As pessoas precisam entender isso, não é? Você pode até se parecer mais feliz do que um crente lá no mundo, você pode até rir mais do que um cristão, você pode até usufruir mais desse mundo,
Mas o caminho sem Jesus Cristo, o caminho que não tem Jesus como Salvador e Senhor, é um caminho que leva à perdição eterna. É o caminho de morte, é o caminho de condenação. Né? Nós temos que alertar as pessoas sobre isso. Né? Até no mundo religioso, entre os que se chamam cristãos, o apelo de Jesus tem sido totalmente distorcido. Considere as mensagens pregadas em muitas igrejas hoje: cura, prosperidade, pare de sofrer, né? E compare com as ideias de Jesus. Jesus, ele chamou os seus discípulos a um compromisso de negar o nosso próprio eu, de trazer, ou pelo menos de estar disposto a levar uma cruz, tem referência a sofrimento e a dificuldades, né? E de seguir a Ele, independente de qualquer coisa. Claro que tem pessoas que vão passar pelo cristianismo que não vão sofrer tanto. Tem outras que sofrem muito, né, por ser cristão. Né? Como eu disse antes, não vamos chamar o sofrimento. Agora porque Jesus Cristo disse, nós temos que sofrer, eu vou correr atrás do sofrimento. Não. Mas nós não podemos deixar a verdade de lado, a verdade do Evangelho, as verdades bíblicas de lado, por medo de enfrentar o sofrimento. É isso que nós não podemos fazer. Deixar de falar a verdade ou de propagar a verdade por medo de enfrentar os sofrimentos. Que é o que muitas vezes acontece. Nós deixamos de evangelizar alguém porque temos medo da pessoa falar grosseiramente comigo. Deixamos de evangelizar alguém porque temos medo da pessoa se irritar e não querer mais conversa comigo. Deixamos de falar da palavra de Deus com alguém porque isso sempre causa divisão. Né? Por isso que no mundo tem aquele ditado que diz assim, tem duas coisas que nunca se discute: religião e futebol. Né? Isso sempre foi um cilado do diabo. Né? Porque o diabo não quer que a gente propague a verdade. Né? E sempre a verdade ela vai trazer divisão. O que foi que Jesus Cristo disse? Que ele veio causar divisão entre o pai e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, e ele continuou lá a sua lista. Por quê? Porque a verdade, ela separa. Ela separa. Quando nós queremos andar na verdade, né, decidimos andar com a verdade, ela vai nos separar daqueles que querem andar no erro. Daqueles que querem andar no erro. Isso é que vai trazer, muitas vezes, a cruz para nós. Quando nós vamos botar os pingos nos is, não é? Dizer, não, por esse caminho eu não vou, porque esse caminho aqui não é certo. Esse tipo de coisa eu não faço porque isso aqui não concorda com o que Deus me ensinou. Esse tipo de coisa eu não frequento porque isso aí não é coisa para filho de Deus. Quando a gente começa a colocar os pingos nos is, então acontecem as dificuldades, né? As pessoas se levantarem contra nós. Agora, se nós somos um cristão que nunca dizemos nada, nunca nos opomos a nada, tudo que as pessoas dizem, a gente ri, tudo que as pessoas conversam, a gente ou se cala, às vezes até ri em conversas, né? Aí nós somos um bom cristão para eles. Por quê? Porque eles não se sentem ofendidos. Eles não se sentem ofendidos com a nossa vida. A nossa vida não está servindo de nada como luz para aquela pessoa. Porque nós estamos aceitando tudo que ele quer dizer, ou falar, ou brincar, né? Nós estamos aceitando. Né? As pessoas precisam entender que nós negamos a nós mesmos, nós estamos dispostos a tomar a cruz, estamos seguindo a Jesus Cristo. Elas devem entender isso com a nossa vida. Né? As pessoas que hoje, no geral, voltando à questão das pregações, né, estão pregando estas mensagens com o objetivo de apenas chamar pessoas para a igreja. Muitas mensagens estão sendo pregadas hoje no nosso dia a dia, em muitas igrejas evangélicas,
é apenas para chamar pessoas para a igreja, e não pessoas para o arrependimento e uma vida de compromisso com Jesus Cristo. Né? Muitas das mensagens que são pregadas hoje é dessa forma. Apenas venha para a igreja. Né? Seguir Jesus como Salvador é um desafio que mudará a nossa vida. Deve ser algo que vai mudar a nossa vida. Quando nós chegamos a Jesus Cristo, nossa vida vai ser mudada. É isso que nós vemos ao longo da história do Evangelho, é vidas transformadas. Pessoas que antes viviam vidas ruins, longe de Deus, em vícios, em práticas pecaminosas, coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, e quando se convertem, essas vidas são transformadas. E é isso que nós devemos esperar hoje de pessoas que estão se convertendo na igreja. Pessoas que são transformadas pela chegada de Jesus Cristo nas suas vidas. Pessoas são chamadas a Cristo vir de qualquer jeito, mas com arrependimento elas vão ser transformadas a partir daquele momento em que elas creem em Jesus Cristo. Claro que elas não vão ser, não vai ser uma transformação total, porque esse é um processo, a gente conhece esse processo, o processo de santificação, mas assim que alguém se converte, certas transformações, especialmente, vamos dizer assim, aquelas grosseiras, elas automaticamente começam a ser tiradas da vida de um verdadeiro, de uma pessoa que se converteu verdadeiramente. Jesus, ele ensinou que a nossa vida tem que ser transformada. Ele ensinou que nós temos que seguir também os seus passos e o seu exemplo na nossa vida. Lá em João capítulo 13 e versículo 15, ele diz lá: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 15. Aqui ele está naquele contexto lá, de lavar os pés dos discípulos, mas ele não só ensinou isso para ser nosso exemplo, ele ensinou muitas outras coisas. Ele nos deu exemplo em muitas outras áreas da vida, de como lidar com as situações, de como lidar com os problemas da vida, de como refrear a natureza humana para não agir de acordo com ela. Ele nos ensinou vários outros exemplos de que devemos imitá-lo. Ele disse que deu exemplo para que, como ele fez, nós também devemos fazer. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você imagina a responsabilidade dessas palavras? Será que algum de nós teríamos coragem de dizer isso para outra pessoa? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. É uma responsabilidade muito grande que Paulo chamou para si. Você pode me imitar como eu imito a Cristo. E esse é o desejo de Jesus Cristo para nós, que nós sejamos como Ele, que nós sejamos como Ele. É como Ele que Deus vai nos transformar ao longo da nossa vida, e com certeza na consumação de tudo que Ele preparou, nós vamos ser igual a Jesus Cristo, nós vamos ser como Jesus, quando chegarmos lá. Mas o processo começou desde o momento que nós aceitamos a Cristo. O processo de santificação e transformação começou desde o momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Seguir o Salvador muitas vezes significa sofrer por Ele, porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 21. Pedro diz isso bem claro. Cristo, vocês foram chamados para sofrer por Cristo, pois Cristo sofreu no vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos.
Ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos, não só no sofrimento, mas em todas as áreas da vida. Seguir Jesus quer dizer que precisamos aprender a falar como Ele, não é? Agir como Ele agia, amar como Ele amava e até pensar como Ele pensava. Seguir Jesus é isso, é reproduzir a vida dele em nossas vidas. E isso é tão difícil. Isso é tão difícil. Se você é sincero consigo mesmo, não é? Você reconhece isso. Isso é tão difícil para nós reproduzirmos a vida de alguém que é perfeito em nossa vida, que somos pecadores. Que somos pecadores. Até nas nossas orações, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. Então é uma luta. A vida espiritual, andar com Cristo, é uma luta. É por isso que Jesus Cristo disse: negue a si mesmo e tome a cruz, porque é uma luta. É uma luta. Em outro texto ele vai dizer: olha, você quer me seguir? Vá primeiro calcular o preço, que não vai ser fácil não. Vá primeiro calcular o preço, que não vai ser fácil não. Mas nós somos chamados a seguir a Jesus Cristo. É um desafio, cada dia, obedecer o Senhor. É um desafio. É decisão que a gente precisa tomar cada manhã que nos levantamos da nossa cama, da nossa rede. Cada manhã que nos levantamos, nós precisamos dobrar os nossos joelhos ali e dizer: Deus, me ajuda a viver mais esse dia. Me ajuda a viver de uma maneira que eu não envergonhe o teu nome. Me livra das tentações que virão sobre mim. Essas são orações que eu creio que você está fazendo todo dia, assim como eu faço. Não com essas mesmas palavras, mas com palavras diferentes, mas essa é uma oração que nós precisamos fazer toda manhã que nos levantamos da nossa rede, dizendo: Deus, nos ajuda a viver mais esse dia de uma forma que o Senhor seja glorificado. Porque é uma luta viver a vida cristã da maneira que Deus seja honrado através de nós. Porque pela natureza humana, muitas vezes somos tentados a sair do caminho. Muitas vezes somos tentados a viver os prazeres e os desejos da nossa própria carne. Muitas vezes somos tentados a andar pela nossa própria vontade. O nosso eu está sempre lá, tentando, querendo fazer a sua vontade. Então é uma luta seguir a Jesus. Por isso ele disse: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um desafio obedecer ao Senhor. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador. Muitos querem como Salvador, mas não querem como Senhor de suas vidas. Querem a bênção da salvação, mas não o compromisso da submissão. Tem muitos cristãos, ou pelo menos denominados cristãos, por aí, que querem a salvação. Não, Jesus é meu Salvador, aleluia, graças a Deus por isso, mas não tem compromisso com Cristo. Não tem nenhum tipo de compromisso real com Cristo. Vive a vida do jeito que pensa, do jeito que quer, satisfazendo os seus desejos, aplicando a sua vida apenas em coisas dessa terra. Não tem tempo para Jesus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a família. Vive do jeito que quer, do jeito que o mundo vive. E diz: não, Jesus é meu Salvador. Será? Será que uma pessoa que não tem tempo para Jesus, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para aplicar-se nas coisas de Deus, realmente Jesus é o Salvador dele? Qual é o exemplo bíblico que nós temos que alguém assim realmente era salvo por Jesus? Qual é o exemplo bíblico que nós temos? Todos os servos de Deus no Velho Testamento eram homens que andavam com Deus, buscavam comunhão com Deus, lutavam para andar com o Senhor. No Novo Testamento, do mesmo jeito. Então, nós não podemos encorajar pessoas que dizem: não, Jesus é meu Salvador, mas eu não tenho, a minha vida não tem compromissos com Ele. Nós não podemos encorajar pessoas assim, dizer: você é um salvo verdadeiramente. Fica difícil
encorajar uma pessoa dessa, porque geralmente uma pessoa que tem Jesus como Salvador é alguém que está lutando contra si mesmo, está lutando para fazer a vontade do Senhor. É alguém que está de joelhos muitas vezes e até chorando muitas vezes, pedindo: Deus, me dá força para continuar na caminhada. Isso é a vida de um verdadeiro cristão. É luta, é pés, é joelhos no chão, é lágrimas muitas vezes, né? Jesus, ele nos chama a uma vida de devoção a Ele. Devoção a Ele. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele nos chama a uma vida de devoção a Ele, né? Ele tinha essa autoridade, né? Porque toda a autoridade lhe foi dada pelo Pai. E ele disse que os seus verdadeiros discípulos, lá em João 14, e versículo 15, João 14, versículo 15, ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é? Também no capítulo 15, aí do mesmo evangelho, versículo 14, né? Ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O que eu vos mando. Né? Não tem como eu ser discípulo de Jesus, ter Jesus como Salvador da minha vida, e ser alguém que anda totalmente alheio aos seus mandamentos, aos seus ensinos. Alguém que não está lutando, pelo menos lutando, para acertar. Pelo menos lutando para acertar. Né? Não tem como essas duas coisas estar totalmente desligada. Ter salvação, ter Jesus como Salvador, e Ele está totalmente desligado de ser meu Senhor, aquele que manda na minha vida. Né? Ele afirmou isso, que quem é dele realmente vai andar nos seus mandamentos, vai obedecer a sua palavra, vai ouvir a sua voz. Né? Então, precisamos ter essa luta diária, cada dia de nossas vidas, para andarmos com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. A nossa fé é alicerçada nas verdades da palavra de Deus. A nossa fé é alicerçada nas verdades da palavra de Deus. E a palavra de Deus deixa bem claro que Jesus é o Salvador e também Ele é o Senhor. E a Ele nós precisamos seguir. Com Ele nós precisamos andar a cada dia e a cada momento. Isso requer esforço, requer decisão, requer abnegação no nosso dia a dia, dos nossos prazeres, dos nossos desejos, para fazer o desejo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Né? Isso requer decisão. Né? Andar com Cristo é decidir todo dia. É decidir todo dia. É lutar todo dia. Né? É buscar força nele todo dia. Andar com Cristo é isso, é depender dele todo dia. Precisamos dessa dependência. Ele disse que sem ele nada podemos fazer. Sem ele nada podemos fazer. Quando Jesus ele se transfigurou, né, lá em Mateus, quando ele foi transfigurado, se transfigurou lá em Mateus, no final lá do acontecimento, Deus falou com aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. A ele ouvi. Precisamos ouvir a Jesus. Precisamos seguir a Jesus. Né? Precisamos viver o que ele ensinou. Né? O que ele ensinou. Né? Por isso também precisamos estar sempre estudando a sua palavra. Sempre buscando conhecê-lo mais e mais na sua palavra. Né?
É importantíssimo que estejamos sempre buscando conhecer esse Salvador e Senhor que é Jesus, para podermos seguir Ele, para podermos andar com Ele. Precisamos nos esforçar sobremaneira, né? O apóstolo Paulo disse que esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão, para que, tendo pregado a outros, ele mesmo não vinha ser desqualificado. É uma luta constante. É uma luta constante. Em outro texto, Paulo vai dizer assim: miserável homem que sou, ou desventurado homem que sou. Né? Então, você vê que a luta não é só nossa. Aquele grande homem de Deus, talvez um dos maiores homens de Deus depois de Cristo, que era o Salvador e o Senhor, ele se via em uma luta tão grande, porque ele queria agradar a Deus, ele queria viver para a glória de Deus, e para isso ele precisava combater a sua própria natureza, seu próprio eu, porque ele tinha um eu pecaminoso, assim como eu e você temos, assim como você tem, assim como eu tenho, nós temos uma luta a travar a cada dia. Então que Deus nos abençoe, a cada um de nós, que Deus nos ajude a cada um de nós. Jesus é o Salvador, que é Senhor, e que nós possamos vê-lo e segui-lo desta forma, como aquele que me salva e aquele que me guia, aquele a quem eu sigo, aquele a quem eu obedeço. Onde os homens pregam diversos caminhos, Jesus oferece um só, a Ele mesmo. Ele oferece a Ele mesmo. Onde os homens pregam suas próprias doutrinas ou ideias, Jesus pregou a doutrina de Deus, aquilo que Deus lhe ensinou, aquilo que Deus ensinou ao seu povo. O caminho dos homens leva à morte, mas o caminho que Jesus oferece leva para a vida. Pode até ser mais difícil por algum tempo aqui, pode até ser mais complicado, mas nós vamos à vida eterna, vamos existir eternamente com Ele, em um lugar maravilhoso. É para lá que nós devemos estar olhando, é para lá que nós devemos estar mirando a glória celestial. A glória celestial. Foi para lá que os homens de Deus sempre olharam, para o futuro, para a eternidade, para poder caminhar mesmo entre as muitas dificuldades. Então, o caminho dos homens leva à morte, mas o caminho de Jesus leva à vida eterna. Você está caminhando no caminho da vida? Você está caminhando com Jesus? Você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Você já se entregou a Ele, para Ele ser o seu Salvador? Você já clamou a Ele por salvação? Se você não fez isso, você pode fazê-lo hoje à noite. Você pode clamar a Jesus Cristo hoje à noite para ser o seu Salvador. Porque fora dele não há salvação. Fora dele não há como você ir à presença de Deus sem ser condenado. Então clame a Ele se você está sem Cristo hoje à noite. E nós que já se convertemos, que já confessamos que seguimos a Jesus, que somos discípulos dele, que estejamos buscando em andar em obediência à palavra de Deus. E você já sabe que não é fácil, mas você tem que decidir: eu quero andar com Jesus. Precisamos dizer como Pedro, esse é um versículo que eu me lembro muito: para onde iremos, Senhor? Se não for para o Senhor, para onde iremos? Porque tu tens as palavras da vida eterna. Ele tem a palavra da vida eterna. Não existe outro caminho melhor e mais prazeroso de se andar do que o caminho do Senhor, mesmo com as dificuldades, mesmo com as dificuldades. É o caminho que vai nos levar a uma eternidade de paz, alegria e gozo eterno. Não tem para onde ir, Senhor, assim como disse Pedro, porque você tem a palavra da vida eterna. O Senhor é o caminho que eu quero seguir. Você já disse isso?
em suas orações, em suas conversas com Deus: Senhor, o Senhor é o caminho que eu quero seguir, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação nesta vida, o Senhor é quem eu quero seguir. Que nós estejamos decididos em nossos corações, e decidir isso a cada dia: o Senhor é o caminho que eu quero seguir. Então que Deus nos abençoe a cada um de nós, que nós possamos continuar a seguir o nosso Senhor, mesmo entre as lutas e dificuldades, possamos nos agarrar nele e dizer: Senhor, não tenho para onde ir, o Senhor é o meu caminho, me arraste, me leve, eu preciso do Senhor. Que Deus nos abençoe e ajude a cada um de nós. Amém?